Bom, no capítulo 2, que é o de hoje, ele trata o tema das mediações da contemplação. O 2.1, ele vai pegar a temática da tradição mística. Por isso que eu falei que é um pouco mais pesado o tema, porque aí ele vai recorrer os traços da sua filiação religiosa aos cistercienses da estrita observância, que vem da tradição beneditina. A dúvida dele é se ele entraria para a Trapa ou não. Ele queria uma ordem religiosa mais rígida ainda, né? Mas ele optou pelos trapistas, depois de ter sido recusado por outras instituições religiosas. E na Trapa ele se acomodou, ou domiciliou, como eu gosto de dizer, né? Então, o Sibelius começa trabalhando a relação dele com a tradição, a relação de Merton com a tradição, em especial a tradição mística e a tradição monástica. Quer dizer, ele tem o tema da tradição é muito interessante para quem faz sociologia. Quem está mexendo com sociologia da religião aqui? Os que mexem com sociologia da religião, um livro clássico sobre tradição é da Danielle Hervé-Léger, que eu até ia trazer hoje. Religião e Memória. É um livro fabuloso, onde ela tenta mostrar a importância da tradição na vida de todo mundo. Todos nós, né, precisamos. O que a gente vê hoje, por exemplo, são as crianças que não têm mais a memória da tradição. Você perguntou uma criança para rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, ela não sabe mais. Os cristãos, né? Porque a sociedade pós-tradicional ou pós-moderna, ela quebra os vínculos da tradição. Então, os elementos simbólicos da socialização primária e secundária se perdem. Você vê, por exemplo, hoje na Folia de Reis, ninguém mais quer retomar a memória dos antigos, para retomar a tradição. Então, muita coisa se perde nessa crise da tradição. Hoje mais ninguém se incomoda em seguir a tradição. Qual filho que segue a tradição dos pais? Não tem, mas quebra. Antigamente a tradição tinha uma força muito grande nas sociedades pré-modernas. Nas sociedades pós-modernas, o que vale é a lei da individualidade. Eu sigo o que eu quero, eu faço conforme a minha vontade. Então a tradição pesa pouco. E uma das críticas que faziam a Merton é qual que é a relação dele com a tradição monástica trapista. Em que medida ele seria seguidor dessa tradição, já que ele propunha algo novo. Ele propunha uma reformulação. Você vê os cartuchos, que constituem uma ordem mais rígida do que os trapistas, os cartuchos praticamente não tiveram reformas desde a sua fundação, no século XI. Quer dizer, quanto mais rígida uma tradição, menos susceptível às reformas, mais resistência às reformas, né? A Trapa já teve reformas, mas então as críticas que faziam a Merton é que ele estaria infringindo certas normas da tradição ou certos princípios. Por exemplo, não há uma tradição na Trapa de eremitério, não há uma tradição na Trapa de sair do mosteiro para fazer viagens, visitas, embora a Trapa tenha feito rearranjos para poder enfatizar mais os dois traços fundamentais da Trapa, que é oração e trabalho. Mesmo a parte litúrgica, a parte dos ofícios, foi até um pouco reduzido na Trapa para poder dar o equilíbrio da ora et labora, né? Reza e trabalha, no campo. Então tem essa questão do campo, que é tão natureza, que é tão importante para Thomas Merton, vem a calhar na sua sintonia com a experiência da Trapa, né? Então Merton, por um lado, ele é muito obediente. Se ele entra na Trapa, ele é obediente à Trapa. E teve o azar, de certa forma, de ter um superior muito rígido. Depois mudou. Quando ele foi para a Índia, para a Ásia, na viagem que ele faz à Ásia, ele já tinha um superior mais aberto, que permitiu que ele saísse e viajasse, né?
Mas o primeiro superior dele era mais rígido e ele encontrou dificuldades, o jeito dele ser religioso, ou dele ser monge. Ele era obediente, mas era também independente. A palavra talvez chave que caracteriza o Thomas Merton é liberdade. Aliás, é a palavra que eu adoro também, né? Liberdade. A palavra também que o Papa Francisco, tempo todo, aliás, vocês vão fazer o trabalho do Papa Francisco, né? Então já começaram, né? Pois é, muito bonito. O Papa Francisco é o respeito à liberdade de consciência, né? Liberdade de opinião, liberdade religiosa, talvez um dos temas mais fortes. E esse é um tema muito caro também a Thomas Merton, né? Então ele tinha, por um lado, uma ligação com a tradição, mas ao mesmo tempo não gostava de ficar preso totalmente. Ele gostava de ver o jeito trapista que respeitasse uma liberdade. E ele lutou por isso o tempo todo e fez uma trapa de um jeito diferente, né? Eu acho que realmente ele coloriu a trapa de uma forma bem interessante, né? Visavam, o que ele visava? Ele visava uma renovação do monacato. Ele queria uma revisão. Tanto é que na relação dele com o Ernesto Cardenal, eles queriam juntos fazer um mosteiro diferente. Tem até um texto lindo do Thomas Merton, como é que é o mosteiro que eu quero, né? Que mosteiro que eu quero, eu acho que até, não sei, não chegamos ainda no Sibelius, na parte que ele fala disso, mas em determinado momento o Sibelius vai ou relatar isso, o texto do Merton que ele fala que tipo de mosteiro que ele quer. Um mosteiro mais leve, mais aberto, menos rígido, né? E tinha um jeito diferente de lidar com essa questão, né? E queria também atualizar a agenda da igreja, a expressão que o Sibelius coloca. Ele já viveu antes do Vaticano II, mas acompanhou o Vaticano II, que começa em 1962, e ele queria essa agenda. Ele queria essa agenda de renovar a igreja. Renovar a igreja no diálogo, na abertura ao mundo, renovar a igreja no diálogo com as religiões, as coisas que o Vaticano II começou a fazer em 62, com todos os conflitos, né? Porque o Vaticano II, essa abertura não se deu sem resistências. Tanto é que a gente fala minoria do concílio e maioria do concílio. A maioria foi a que venceu, mais aberta, dos representantes da Europa, sobretudo, né? O Brasil era mais conservador, os espanhóis também conservadores, os italianos também conservadores, os americanos, os europeus, alemães, austríacos e todos eram mais abertos, franceses mais abertos, e a maioria se impôs no concílio, mas a minoria resistiu. E dentre a minoria do concílio, a TFP brasileira, que montou um escritório em Roma de ataque às posições renovadoras do concílio. Então você vê como é que o concílio foi. E o Thomas Merton é um representante intelectual. Embora o Sibelius frise muito aqui no texto dele, que o Thomas Merton era mais um praticante, um espiritual, do que um intelectual, né? Ele fala isso em alguns momentos, né? Isso é interessante, né? Quer dizer, muito pontuado pela tônica da experiência, que vai ser a palavra-chave do Bernardo de Claraval, que é o grande nome dos cistercienses, né? Que grande renovador. Eu sempre aconselho muito os meus alunos que fazem mística comigo, cristã, a lerem o Cântico dos Cânticos. É pequenininho, né? Se vocês tiverem oportunidade e tempo para poder entender o Thomas Merton, leia o livro dos Cântico dos Cânticos, de preferência na Bíblia de Jerusalém ou na Bíblia ecumênica, como é que chama? A Tebe, né? Que aí vocês vão conhecer o Thomas Merton pelas bordas, lendo o Cântico dos Cânticos. Vocês não precisam entender tudo no começo, não, mas algumas coisinhas são lindas. Por exemplo, quando os dois amantes vão para o campo na primavera, que agora, aqui na primavera, eu estou voltando da primavera na Áustria, estava ontem, tudo começa a brotar, você vê a Páscoa, o sentido da ressurreição, é lá, não é aqui, né? Aqui não tem nada a ver com Páscoa, a Páscoa tem a ver lá, né? Começam os brotos, as primeiras flores, as pessoas saindo na rua depois de um grande inverno. Então,
Cântico do Canto, os amantes saem para a natureza na primavera, com o canto do roxinol, né? O João da Cruz vai falar do roxinol, a gente aqui falaria do sabiá, né? Saem para aprender com a natureza como amar. Olha que coisa linda, né? A natureza nos ensina a amar. E o Cântico do Cântico é a busca da alma do encontro com a amada, do amado, que é o mistério, né? Então é o toque, esse é o toque, né? Porque aí vocês entendem um pouco o que foi a trapa, o que foi a sedução do amor. Aliás, tem partes um pouco mais chatas nesse capítulo do Sibelius, que ele pega alguns clássicos, né, que vão trabalhar o Bernardo de Claraval, mas para você entender a tônica do amor. Então, o Merton, ele se entendia como um monge. Aliás, vocês devem ter, na leitura do texto, conseguido se aproximar do que é contemplação, do que é monge, o que é um monge, né? O que é um monge? Aliás, ele fala muito mosteiro, não fala monastério, como a maioria dos meus alunos falam, né? Meus orientandos sempre monastério. O mais correto é falar mosteiro, né? Onde ele vivia, na trapa, etc. Ele se entendia como monge, esse era a sua faceta forte. Eu quero me entender como monge. Né? Quer dizer, não era tanto um intelectual, um acadêmico, lattes, não, ele era um monge. Toque que faz o monge, né? Aliás, foi até o título de uma tese de um trabalho de final de curso aqui de sociologia, aqui na Federal, do bispo auxiliar de Belo Horizonte, né, que era de Juiz de Fora, como é que chama? Dom João Justino fez sociologia aqui, né? E a tese dele é o toque que faz o padre. Interessante isso, né? Que no fundo aqui, qual o toque que faz o monge? Qual que é o toque que faz o monge? Porque você pode ler o toque que faz o monge de um jeito tradicional, que é normalmente como a gente tende a imaginar que seja um monge, como o cardeal imaginava, né? Eu imagino que o mestre de noviço seja assim. E o mestre era diferente, porque ele tinha uma vinculação com a tradição livre. Ele não era, se você vai aqui no mosteiro das Beneditinas em Juiz de Fora, vocês vão encontrar um mosteiro tradicional, muito tradicional, né? Teve até momentos mais abertos, mas é bem beneditino tradicional, né? O mestre era um pouco mais assanhado, nesse sentido, né? Ele, um monge ocidental, ele fala muito isso, quando ele vai à Ásia, ele vai assim, eu vou como um buscador, termo lindo, né? Ele é o título do meu livro, né? Eu vou como um buscador sedento para aprender novos modos de contemplação, com os budistas, né? Aprender. Não é um monge que vai sabichão, já todo pleno domínio da contemplação, ele vai como um aprendiz. Eu vou como um aprendiz. E o Sibelius relata isso aí no livro dele, em determinado momento, né? Ele vai, no final da vida já, porque ele morre cedo, ele vai para a Ásia como um aprendiz, como alguém que está aberto a acolher a diversidade. Isso aqui é a coisa mais linda do diálogo, né? Você não está... Se vocês puderem o tempo todo lutar contra os dogmas, né? Contra os fechamentos dogmáticos, né? Para a gente dar essa abertura para poder aprender com o novo sempre. Isso é o que encanta mais Thomas Merton, né? Monge ocidental, extremamente interessado na sua vocação monástica. Ele não estava arrependido de ser monge. Apesar de ter tido suas dúvidas, aliás, a dúvida faz parte da vida de Thomas Merton. Um dos livros que eu trouxe aqui, eu ia trazer aqui, que eu me esqueci, não sei se a Érica tem para me ajudar, A Liberdade da Solidão. Esse livro é muito bonito. É que o Merton elogia muito. É um livro pequenininho, publicado pela Voz, e que tem a oração dele, né, que eu ia ler hoje aqui, onde ele fala de que não sabe para onde vai, mas sabe que Deus... Mas tem a ideia de que talvez Deus esteja junto com ele. Já postei várias vezes.
E tá, é minha oração diária quase. Está na Liberdade da Solidão. O Sibelius, determinado momento do livro, ele fala que o Thomas Merton fez um arranjo com o superior dele, né, o abade geral. Fala assim, eu vou permanecer cisterciense, vou seguir as regras da trapa, né, mas quero ter uma liberdade para ter uma vida mais solitária, que não era muito comum, que são cenobitas, né? Cenobitas é a vida comunitária, os eremitas, vida solitária. Os cartuchos são mais eremitas do que os trapistas, tá? Por isso que ele teve vontade de ser cartucho. No livro Na Liberdade da Solidão, do Thomas Merton, ele dedica um capítulo à trapa, um capítulo aos cartuchos, um capítulo a São Bento. Aí, se vocês querem entender a dinâmica religiosa do Thomas Merton, ele dedicou um livro a isso, né? A mostrar, de forma bem sintética, o que caracteriza os cistercienses, o que caracteriza os cartuchos, o que caracteriza o fundador São Bento, os beneditinos, né, e tudo mais, né? Essa tradição. Né? Como também ele escreveu um livro sobre Bernardo de Claraval, que é um livro mais chatinho, menos curioso para o meu ponto de vista, que eu gosto tanto do Bernardo de Claraval, porque ele escreveu numa fase mais... Ele mesmo fala que houve mudanças na vida do Merton, né, do itinerário dele, ele foi se abrindo na redação também, né, né. Então ele fez um arranjo de permanecer cisterciense, o termo é horroroso, né, estrita observância, né, imagina, é um termo forte, né? O mosteiro não é um lugar enraizado no lugar fechado, e normalmente os mosteiros trapistas são isolados, né? São isolados, são lugares distantes, com muita natureza, mas fora da cidade, fora do burburinho da cidade. Mas ele fala de forma muito bonita, né? O mosteiro não é um lugar onde está enraizado, mas onde o lugar onde desaparece o mundo para estar em todos os lugares. É bem zen budismo isso, né? Quer dizer, o mosteiro é um lugar onde você faz a negação do apego para poder ser habitado por todos os lugares. Essa é a visão de mosteiro que tem o Thomas Merton, ou de monge, que é linda, né? Quer dizer, o monge é aquele cujo coração é capaz de acolher todas as moradas. Que me faz lembrar quem? Ibn Arabi de Múrcia, né? Eu creio em todas as religiões, eu as conheço todas. Pô, coisa louca, né? Um pouco o Merton, um pouco assim, eu sou monge, domiciliado na tradição trapista, mas quero ser habitado, disponibilizado para acolher as reservas de Deus que procedam dos diversos lugares. Isso é um traço que normalmente não acontece com as religiões, né? Você se converte para uma religião e fica chato, fica conservador, fica exclusivista, né? A tendência de todos nós religiosos é de puxar a sardinha para o nosso caminho, né? E exclusivizar, de forma às vezes muito rígida. E Merton não. Merton resiste em sua vocação. Vai ter dúvidas, vai ter crises, algumas amorosas, vai ter crises de autoridade, crises com a legalidade da trapa, com a hierarquia, vai ter crises, e mesmo assim permanece cisterciense, né? Permanece firme apesar das adversidades. Aqui eu botei essa oração, tá? Quem quiser ler depois, não trouxe o livro aqui, Na Liberdade da Solidão, página 66. Aí vocês vão encontrar a oração de Merton, que ele vai falar que ele sempre foi marcado pela dúvida. Sua vocação levanta questões. Isso aqui é interessante, o Sibelius, quando trabalha isso aí, o Sibelius fala assim, as pessoas ficam perguntando assim, o que será
que ele vai fazer a seguir. Quer dizer, o que esse cara, Merton, vai fazer? O que vai aprontar? Quer dizer, um pouco, ele levanta questões para quem está lendo, né? Quer dizer, tão ousado, né? Fala, você está querendo acompanhar. Pena que ele morreu lá na Tailândia, né? Ele não ia fazer o discurso na Tailândia. Quer dizer, ele morre antes do tempo, mas você fica se perguntando o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer, né? Assim que você que está estudando ele mais de perto, né? Você fica querendo saber qual que é a continuidade do itinerário dele, tão inusitado. Não é um itinerário que você imagine que vai ser assim. Você não sabe como vai ser, nem ele sabe. Ele vai pelo faro, ele vai pelo faro. Então, o Sibelius fala na página 105, né? O que ele fará a seguir? Todo mundo que está lendo, ou em contato com o Thomas Edison, fica se indagando sobre isso. O que está em relevo para ele é o seguinte: o resgate da tradição mística. Ele quer resgatar. Ele quer avançar resgatando as novidades que escaparam aos trapistas. Por exemplo, tentando resgatar os padres do deserto, né? Os padres gregos e latinos, os grandes místicos alemães, como Eckhart, como Silesius, né? Ele tenta resgatar. O processo dele é vão dar voz a essas grandes figuras do passado, da tradição cristã, né? Vão dar voz a esses buscadores para renovar a trapa. Então ele vai ir no passado, ou resgatar, por exemplo, os textos do taoísmo, Chuang Tzu. Ele vai resgate, busca resgatar essa tradição. Padres do deserto, padres da patrística grega e latina, monaquismo antigo, monaquismo medieval, místicos alemães, místicos ingleses, místicos espanhóis, ele vai bebendo, e fora a literatura, né? Então ele resgata, busca resgatar. Né? Ou seja, é nessa fonte que ele irá buscar a sua compreensão de contemplação. Ele vai resgatar sinais anteriores da experiência contemplativa, que ocorrem em várias camadas da experiência cristã, para poder refletir sobre o significado de contemplação. Sua compreensão aberta, portanto, da tradição cisterciense, inserindo a palavra que ele fala lá na Montanha dos Sete Patamares. Onde que está aí, você vai saber de cor, quando ele fala do doce sabor da liberdade. Onde está isso? Ele fala, eu entrei, quando ele entra na trapa, ele fala, eu estou entrando para beber, né, o doce sabor da liberdade, sabendo que está entrando na estrita observância. Você vê como é que a visão é aberta, né? Isso está lá na Montanha dos Sete Patamares, que é a biografia dele. Né? Essa palavra eu risquei porque ela é bonita, né? Doce sabor da liberdade. Vocês não podem imaginar como a palavra liberdade é tão bonita, né? A liberdade, em todos os significados, né? A doce sabor da liberdade contrapondo a ideia da estrita observância da trapa. Né? Ele nunca abriu mão da sua liberdade. Nunca abriu mão da liberdade. E nunca abriu mão da liberdade para criticar a trapa. Vocês vão ver isso mais no texto que vocês não leram ainda. Vocês vão ler que é o Ernesto Cardenal. Ali aparece mais vivamente as críticas que ele faz à trapa. Só que ele fazia as críticas, ele era mestre de noviços, ele não fazia com todo mundo, ele fazia com quem tinha mais intimidade, como o Cardenal. O Cardenal, ele abriu o jogo. Falava, isso não é feito para nós poetas, isso é feito para quem é mais militar. Então ele fazia críticas fortes à trapa, embora estava ligado a ela de certa forma. Né? A compreensão de tradição para Merton, voltando ao tema tradição com T maiúsculo, tá? A tradição é o assentimento vivo a uma corrente de ininterrupta vitalidade. Olha que definição bonita, né, de tradição. Todos nós que mexemos com religião, vocês que estão estudando religião, é muito importante saber o que é tradição. Porque se tira a tradição, acaba o nosso emprego na ciência da religião. Né? Nós vivemos dela. Né? Então, a tradição é importante. Você não pode querer implodir com a tradição.
É isso. As tradições, elas são portadoras da memória. Então, a compreensão de tradição para Merton, assentimento vivo a uma corrente de ininterrupta vitalidade. A tradição está sempre se fazendo. Aliás, é um título do livro do Eric Hobsbawm, A Reinvenção da Tradição. Eu acho bonita essa ideia, né? Reinventar a tradição, reinventar o cristianismo, né? Reinventar as religiões. Né? E aqui eu botei, é claro, Danielle Verleger, que é a autora importante. O livro dela não tem em português, infelizmente. Vocês vão encontrar em português dela, que eu fiz até a apresentação, na Vozes, O Peregrino e o Convertido, que é um livro muito bonito, que ela fala assim, hoje está em crise o praticante, não tem mais o praticante religioso. Você tem ou o convertido, acabou de converter, né? Ou o peregrino, que está pulando de galho em galho das esferas de sentido para poder, ou compondo, como a nova era, né? Você compõe o seu sentido com os aprendizados que você faz na sua vida e monta o seu mapa do sagrado, sem uma vinculação estrita com uma tradição. Então, esse é o peregrino. Então, a Danielle fala, o que você tem hoje é ou convertido ou peregrino. O praticante está em crise. O praticante hoje dura 3 anos só. Você perguntar a um pentecostal quantos anos que ele está na igreja, ele fala 3 anos, 2 anos. Não tem 4, 5 anos, que já é tradição, né? Já começa a ter história. Você está sempre mudando, né? Você está sempre não é verdade? Isso acontece muito. Né? E vem da onde? A sangria vem do catolicismo. Normalmente todo mundo saiu do catolicismo. A Danielle Verleger tem um livro, então, o livro dela chama-se Religião e Memória. Não tem em português, tá? E ela vai falar o seguinte: a tradição nas sociedades pré-modernas, a tradição é geradora de continuidade. Esse termo é muito bonito. A tradição é geradora de continuidade. Mas atrapa o que caracteriza as grandes ordens religiosas. Quanto mais você consegue garantir a continuidade, mais forte é a tradição. Então, por exemplo, se os cartuchos quase não mudam as suas regras, significa que eles mantêm a tradição. Ou seja, foi uma regra muito bem feita, que não precisa de tantas mudanças, entende? Então, você consegue dar continuidade, né? Você gera continuidade. Na sociedade pós-moderna, as continuidades entram em crise, né? Você tem a crise das tradições. Então ela fala, a tradição é geradora de continuidade. A tradição seria o quê, então? Segundo Danielle Verleger, o conjunto de representações, imagens, saberes teóricos e práticos, comportamentos, posicionamentos, que um grupo ou uma sociedade aceitam em nome da continuidade necessária entre o passado e o presente. A continuidade entre o passado e o presente. Então, aquele conjunto de simbologias que se mantém em ação e viva e que são repetidas. A sabedoria dos grandes mestres é repetir a tradição, né? Não esquecer a memória, não pode perder a memória. O mestre de folia de reis, ele não pode perder a memória. Ele é o portador, o guardião da memória da tradição. Não é verdade? Isso é lindo, né? Agora, a Danielle Verleger já tem um toquezinho de modernidade, quando ela fala assim, essa tradição, ou essa continuidade, tem que ser capaz de incorporar inovações e reinterpretações que o presente exige. Isso é o que o Merton quis fazer. Ele não quer uma mera continuidade da trapa, mas ele quer que essa trapa que continua seja sensível aos sinais dos tempos, seja sensível à hermenêutica, seja capaz de hermenêutica. Aliás, a palavra que os fundamentalistas mais detestam é hermenêutica. Não querem interpretar porcaria nenhuma. Então, essa é um pouco essa... Eu me fixei bem aqui na tradição, só para vocês verem como essa relação de Merton de domiciliado à tradição, mas o entendimento de tradição aberta à transformação. Né? E aqui também eu sublinho a incidência que a postura de Merton, ecumênica e interreligiosa, vai exercer na sua forma de compreender a tradição. Quer dizer, a forma de Merton
compreender a tradição monástica trapista, ela estava disponível aos aprendizados ecumênicos interreligiosos. E ele vai forçando isso ali na Trapa. Ele vai, nos cursos que ele dava para os noviços, ele dava curso de sufismo, dava curso de budismo, que ele fazia os meninos novos, né, os jovens que estão entrando, já ia inserindo aquele ar rebelde de renovação na meninada nova, que normalmente um mestre de noviço tradicional não faria. E ele publicou. Você tem livros do Merton, dos cursos que ele dava aos noviços, de história das religiões, por exemplo. Esse diálogo de Merton com a tradição vai ganhar vários matizes ao longo da sua trajetória e vai ressignificar sua vocação. A sua vocação é ressignificada. Aliás, é o termo que eu coloco sempre quando eu vou falar sobre sincretismo. Como é que o sincretismo é bonito, é importante? O que é o sincretismo? O sincretismo é uma ressignificação a partir do aprendizado com o outro. Você ressignifica a sua identidade a partir do contato com o diferente. É uma ressemantização do sentido. Isso é o sincretismo, na visão belíssima do antropólogo Pierre Sanchis de Belo Horizonte. Então você tem que estar aberto ao sincretismo. A gente tem uma tendência a achar que o sincretismo é malsão, é complicado, é estranho. Não, o sincretismo é um evento natural que normalmente acontece quando você entra em contato com o diferente. Você se ressignifica. Você pode até se fechar essa ressignificação, mas ela está presente e existe. E aqui o Sibelius vai dar uma ênfase lá na página 113 ao diálogo de Merton com Jean Leclerc, que é um autor muito importante para entender mística ocidental. Quer dizer, como que ele dialogava com os grandes estudiosos da tradição do monacato cristão, e um deles o diálogo com Jean Leclerc. E o Sibelius fala isso na página 113. Sua forma de entender o monacato vai se modificando ao longo do seu itinerário. Nos primeiros livros ele é mais rígido, não é verdade, Érica? Ele é mais pastinha, no sentido... é mais dentro do que se prevê. Por exemplo, o livro Águas de Siloé. Com o tempo ele vai se transformando e se renovando. Isso está lá, descrito pelo Sibelius. Por exemplo, obras como Liberdade da Solidão, que é um livrinho pequenininho, mas que vale muito a pena ler, que está publicado em português. Também Novas Sementes de Contemplação, que vocês estão lendo, foi lá o tema da aula passada. Como também O Signo de Jonas. São livros que Merton, aparece mais o Merton contemplativo, e que Merton tinha um carinho muito grande por esses trabalhos. Ele é, sobretudo, como eu falei antes, é um praticante, um religioso, mais do que um acadêmico. Mais que um acadêmico. Segunda vez que eu falo isso. Mais que um intelectual. Ele seria mais como um espiritual. Ou um peregrino ansioso, como ele fala no Diário da Ásia. Eu sou um peregrino ansioso, sedento por antigas fontes de visão da experiência monástica. Ele vai beber lá no budismo zen, no budismo tibetano, isso aí, no taoísmo. Sua espiritualidade é uma espiritualidade, então, mergulhada na experiência. A experiência é uma palavra central para Bernardo de Claraval, tá, gente? É muito importante. Bernardo de Claraval, a palavra central, como também é central para Teresa de Ávila. Quer dizer, eu não estou falando da minha cabeça, das leituras de livro, eu fiz a experiência. Isso. E a atenção, falei da atenção na aula passada, porque a atenção é um tema importantíssimo no trabalho de cela. O monge para Merton, quem é o monge para Merton? O monge é alguém que respondeu a um chamado e acolhe esse chamado. Chamado do mistério, chamado de forças superiores, do mistério maior, sem nome. É tocado pelo fogo de um chamado. E se entrega a uma vida de liberdade e desapego.
Essa ideia de liberdade e desapego também é bastante mertoniano, né? Kenosis. Kenosis é o esvaziamento, esvaziar-se, né? Uma vida de deserto, fora das estruturas sociais normais, de ruptura. Daí a chuva e o rinoceronte, né? Fora do rinoceronte, em tensão com o rinoceronte, captando a dinâmica da chuva, né? Dia de estranho, mesma ideia do dia de estranho. Você vai ser um estranho para o mundo, né? Mas o mundo está acolhido por você. Não é um estranho no sentido de separado, seccionado do mundo, não. Aqui até o Sibelius coloca na página 134, 135, ele vai falar, o Merton é um místico que está antenado com o tempo. Tá? Ele é alguém que abraça a mística da secularidade, ele abraça a secularidade. Então é um monge diferente. Ele tem um carinho com o século. Né? E o exemplo que ele vai beber, e o Sibelius vai relatar aqui, o exemplo de Teilhard de Chardin, que abraça também a matéria, né, que abraça o século, e Bonhoeffer, que foi alguém da tradição protestante, que morreu nos cárceres nazistas, né, e que viveu o espírito da liberdade das formas mais bonitas. Bonhoeffer não é muito estudado aqui no nosso programa, mas é um grande autor. O grande desafio de Merton, uma vida contemplativa mais plena e radical, permeada, as palavras importantes, silêncio, solidão, desapego, pobreza, austeridade e oração. O mosteiro é visto por Merton como um lugar de liberdade, do amor e da pureza do coração. Mas essa visão, esses traços de uma vida contemplativa mais plena e radical, se batem, né, ou se conflituam com essa perspectiva mais hierárquica ou mais dura presente na tradição monástica. Aqui ele fala, na página 110, por exemplo, nota 11, ele fala aqui, né? Em 22 de maio de 67, ele anota: tinha acabado de ler História da Loucura de Michel de Foucault e comenta: o asilo-hospício do século XIX e suas suposições positivistas têm analogias muito semelhantes com os mosteiros trapistas. Olha que coisa impressionante. Não é? E depois Kafka, que ele fala aqui, né? O castelo de Kafka, desta vez ele me afeta mais do que antes, por alguma razão. Quão precisamente ele descreve a vida na Igreja Católica, a firme, estável e realidade das relações entre o sujeito e o superior. Castelo de Kafka. E Michel de Foucault, quer dizer, você vê como é que ele era livre, né? Para se posicionar criticamente com relação ao aspecto hard e restritivo da trapa. Isso aí vocês vão ler com Ernesto Cardenal, que vai falar mais lá ali, por isso que eu escolhi um pouco para vocês. A gente fala aqui que é um bolero de Ravel, que isso tudo vai e volta, né? Vai e volta. Muitos temas aqui vão e voltam. Aí vocês vão montando a compreensão, né? Porque é difícil entender isso, né? Como é que é essa vinculação com uma tradição marcada pela liberdade que envolve crítica à tradição, mas que envolve também amor à tradição, tanto é que ele permanece trapista até a morte. Outra coisa interessante aqui, né, que eu coloquei, sua atuação como mestre noviço a partir de 55, ele fala na página 111, os seus cursos, a diversidade dos cursos que ele deu aos noviços, página 112, e depois em busca de uma definição de vida contemplativa, ele vai definir assim: vida contemplativa, uma vida devotada, antes de tudo mais, ao conhecimento e ao amor de Deus, e ao amor dos humanos. Isso é vida contemplativa. Envolve no fundo é o mandamento evangélico fundamental, amar a Deus e amar aos outros, né? Levar a sério esse desafio. Isso você entende como monge, né? Notas dominantes entre os cistercienses: solidão, pobreza e humildade. São três coisas que vão
seduzir Merton, né? Pobreza, solidão, humildade. Pobreza no sentido místico, né, de Eckhart. Né? E uma crítica permanente também contra o luxo. Por exemplo, o luxo empregado nas igrejas, na decoração, isso não é o mais importante. Né? Os cistercienses fazem uma crítica a isso. Eles querem um desapego, querem as igrejas desprovidas. Igual você vai em São Paulo, na igreja dos dominicanos, lá em Perdizes, que é uma beleza, onde foi o centro da resistência à ditadura militar, né? Você não tem nada na igreja, só uma imagem, só um crucifixo bonito lá na frente, sem mais apetrechos. Ou seja, o ornamento distrai a prece. O importante não é o ornamento. O importante é a experiência espiritual, é a prece, é a relação com o mistério. Né? No âmago da vida contemplativa está o quê? Diz Merton, está a simplicidade, está nada de difícil, nada de complicado, somente a profundidade e a lucidez do Evangelho. Isso, para mim, é o exemplo típico do Francisco hoje, Papa Francisco. Ele quer a coisa simples, direta e reta do Evangelho. Não quer muito contorno de vestimento chique, cruz de ouro de não sei o quê, palácios de não sei os quantos. Ele está fazendo uma crítica violenta contra isso, na busca do resgate da simplicidade do Evangelho. Nesse ponto, Francisco é bem mertoniano. É outra pista para vocês, tá? Isso é bem legal. Né? Bom, aí Bernardo de Claraval, o centro da trapa está Bernardo de Claraval, que viveu entre os anos 1090 e 1153, tá? O grande nome dos trapistas, a grande referência é Bernardo de Claraval. E o grande livro de Bernardo de Claraval é o Sermão do Cântico dos Cânticos, 2 volumes. Não tem em português, né? Que são lindos os sermões, né? Esse livro de um historiador que eu recomendo a vocês, do Bernard McGinn, está saindo pela Paulus, o primeiro volume saiu, História da Mística Ocidental Cristã, são 4 volumes ou 5, né? O segundo volume é dedicado à mística medieval e ele dá uma atenção bastante forte a Bernardo de Claraval. Né? E eu tentei puxar alguma coisa aqui para vocês, sinteticamente, né? Por exemplo, por que a importância de Bernardo de Claraval foi reconhecida por Dante na Divina Comédia? Dante vai dar muita importância a Bernardo, que é o cume da experiência mística, e a Beatriz, que é o sorriso de Beatriz, né? Mas o Bernardo é o foco, o exemplo do grande contemplativo para Dante, né? Na Divina Comédia. Foi um grande guia nos caminhos da contemplação. Então, esse guia é o guia dos trapistas, no sentido, é o nome de referência da mística ocidental cristã. Para quem quiser ver, lá eu tenho a referência apenas do volume da edição italiana, página 235 do segundo volume, da edição italiana do Bernardo McGinn. Para Bernardo, a centralidade é a experiência, como eu já falei para vocês. Ele diz assim, eu cito, sou Bernardo: hoje nós lemos no livro da experiência. Hoje nós lemos no livro da experiência, o que conta a experiência. Sermão do Cântico dos Cânticos. A ciência da religião tem horror a isso. Não gosta de ler nada do livro da experiência, gosta de ler na obra dos scholars, né? A experiência, ela afasta do conhecimento, um pouco essa imagem que tem na ciência da religião. Mas a mística vai para a contramão disso, né? E aqui mais ainda, Bernardo ainda fala o seguinte, né? A inteligência só pode compreender quando atinge a experiência. Isso para a ciência da religião é importantíssimo. A inteligência só pode compreender quando atinge a experiência. Então, você estuda os pentecostais e não sabe nada da experiência espiritual dos pentecostais, você não entende os pentecostais, por exemplo. Só que o cientista da religião, ele reage a isso, porque acha que você está sendo contaminado pelo seu objeto, né? Então, essa resistência à experiência. E a experiência é fundamental. O bispo fala, se você não se aproxima da experiência, você arranha a casca. Você não toca o objeto. O Pondé, num artigo belíssimo dele sobre a epistemologia
publicado no livro que eu organizei, No Limiar do Mistério, ele vai falar desse horror que os cientistas da religião têm ao invisível. Quer dizer, horror. Quer dizer, tudo, ou a resistência ao tato religioso. Você não pode ser tocado pelo tato religioso. Você tem que se afastar da contaminação do tato. Mas o tato é o... E, por outro lado, você tem antropólogos hoje, como Otávio Velho, Rita Segato e outros, né, que falam assim, se você não tiver um mínimo de aproximação da experiência, você não consegue compreender o que você está querendo estudar. Se você é totalmente surdo à experiência, você não... Me entende o que eu estou falando? Então, o místico, ele vive a intimidade da experiência, né, e coloca essa experiência como ponto central. Então, a centralidade do tema do amor da mística de Bernardo de Claraval. E aqui o Sibelius faz menção na página 127, que é muito bonito isso. De diligendo Del, Deus há de ser amado, Petrópolis, Voz 2010, que fala das o tratado sobre o amor de Deus, São Bernardo de Claraval. Quais são as 4 formas de amor a Deus? Isso aí dava um fichamento maravilhoso para vocês. Se você quiser escolher esse tema para o fichamento, dá um fichamento de uma página sensacional, né? Qual que é a primeira forma? O meu está arriscado, aqui não está, mas paciência, né? Deixa eu achar aqui. O amor a Deus pelo homem iniciar-se-ia pelo amor a si mesmo. Então, ou seja, a primeira forma de amor está marcado pelo amor a si mesmo. A segunda forma de amor já é amor aos outros para chegar então a Deus, mas ainda por causa de si mesmo. O si mesmo ainda está no centro da questão. Então você tem o amor a si, o amor aos outros, o amor a Deus. Mas o amor a Deus ainda pode ser um amor a Deus por causa de si mesmo. Então a terceira forma ainda marcada pelo predomínio do eu. Até chegar à quarta forma, que é sublime, que é amar a Deus sem razão. Seria o sem porquê. Amar a Deus sem porquê. Amar a Deus sem porquê. É isso. Bom, aí no 2.1, só vou sintetizar, ele vai falar os fundamentos escondidos do amor, o diálogo, que é o tema que nós vamos voltar várias vezes aqui, né? O que o Sibelius sublinha aqui no texto do Merton é que ele busca uma ecumene mais ampla, o ecumenismo mais ecumênico. E isso aí é a tese que eu já falei aqui para vocês várias vezes, que ele pega do Paul Nitter, o Sibelius, né? Isso foi influência do meu curso de Teologia das Religiões. O Paul Nitter vai falar, na medida em que Merton mergulhava na sua própria linguagem religiosa cristã, mais se dava conta de que havia coisas a dizer sobre Deus que somente podiam ser ditas em outras linguagens religiosas fora do cristianismo. Ou seja, quanto mais se aprofunda na sua tradição, mais você se dá conta de que o mistério de Deus não se conforma na sua tradição. Quer dizer, para você poder aprofundar na experiência de Deus, você tem que alargar as cordas, no sentido ultrapassar a tradição. Está lá na página, para quem quiser ler, 144, essa página é muito importante. Aqui, ele vai citar o Paul Nitter. 144. O exemplo de alguém, como Thomas Merton, talvez poderia ajudar. Quanto mais ele aumentava a proficiência em sua própria linguagem cristã, mais dava-se conta de que havia coisas a dizer sobre o divino que somente podiam ser ditas em outras linguagens religiosas. O que ele aprendeu em sua própria linguagem cristã capacitou-o a ser um veloz aprendiz. Olha que bacana, né? Quer dizer, você se aprofundando na sua tradição, você vai ser um veloz aprendiz em outras tradições. Quer dizer, você domiciliar-se profundamente da sua tradição não exclui o diálogo. Cria condições para você ir mais longe na areia. Como é o exemplo que eu dei para vocês na aula passada. Na areia da praia, né? Você vai mais longe para poder entregar flores para Iemanjá. Você está mais tranquilo na sua tradição. Quer dizer, a tranquilidade da fé
favorece o arroubo dialogal. Isso aqui ele está citando. E aqui ele cita o Paul Littrage e cita o David Tracy, que é um teólogo americano fantástico, teologia do processo, que vai falar o termo imaginação analógica, ou seja, há semelhanças na diferença. O diálogo como semelhanças na diferença. A diferença permanece, mas você consegue captar semelhanças. E o David Tracy chama o Thomas Merton como é que ele chama? Thomas Merton é um cristão zen. Cristão zen. É a definição de David Tracy e Thomas Merton. Né? E para terminar, página 150, esse tem que ser lido porque é muito bonito, né? Esse trecho que está lá na Diário de um Espectador Culpado, que nós vamos ler, certamente vamos ler esse trecho lá, mais à frente, mas vamos recomeçar aqui lendo de uma vez. Ele fala a pior heresia que pode ter para as pessoas é a heresia do individualismo. O traço mais nefasto para qualquer perspectiva de abertura é o individualismo. Ele chama heresia do individualismo. Crer-se uma unidade inteiramente autossuficiente. Eu cito um trecho do Lévi-Strauss, que ele fala do risco de você se achar muito bom demais, né? Nós humanos somos o máximo, o ápice da criação, o centro de referência, e junto com nós humanos a nossa religião, e aí vai, e aí começam as exclusões, o racismo, os exclusivismos, os fundamentalismos de todas as cores e tendências, né? Então, Merton falou, esse individualismo é nocivo. Aí ele fala essa frase aqui que eu vou repetir para vocês. Está aqui, né? O verdadeiro caminho está na página 150, lá no alto. Vamos ler isso aí, rabisquem, porque isso aí é importantíssimo. O verdadeiro caminho é justamente o oposto do individualismo. Ou seja, quanto mais sou capaz de afirmar os outros e dizer-lhes sim em mim mesmo, ou seja, dizer sim aos outros em mim mesmo, né, tanto mais real eu sou. Quer dizer, o que é a realidade do sujeito? É aquele sujeito que não se fecha no seu individualismo, mas que é capaz de dizer sim em si aos outros. Aí continua. Serei melhor católico se puder afirmar a verdade que existe no catolicismo e ir além, e não se refutar todos os matizes que existem no protestantismo. Assim, também em relação aos muçulmanos, aos hindus, aos budistas. Isso não significa sincretismo, indiferentismo, camaradagem vazia, despreocupada que tudo aceita sem sobre nada refletir. Há muita coisa que não se pode afirmar e aceitar. No entanto, é preciso, em primeiro lugar, dizer sim quando realmente isso é possível. Se eu afirmo, ou seja, se eu me afirmo como católico, simplesmente negando tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu, budista, no fim descobrirei que em mim não resta muita coisa com que me possa afirmar como católico, e certamente nenhum sopro do Espírito. Essa frase do Merton é fantástica. Ou seja, se você se afirma como católico, negando a presença das outras religiões, pouca coisa restará de católico em você, e certamente nada do Espírito. Thomas Merton, Reflexões do Espectador Culpado. Foi no tempo que ele estava vivendo a experiência eremítica. Então você vê, é difícil você ver um texto desse teor hoje nos teólogos, meus companheiros. É muita ousadia. Isso aqui foi feito muito tempo atrás, né? Nos anos 60. Então você vê como é que o toque dialogal realmente penetrou nas camadas mais profundas da tessitura mertoniana.